Olá, pessoal! Daniel Alves absolvido pela Justiça Espanhola. O tribunal anulou a sentença originária por vários fundamentos. Esse é o objetivo do vídeo de hoje, é a análise desta decisão que faremos aqui para vocês. Sou o professor Alan Yost, sou defensor público do Estado de Goiás, sou professor e coordenador aqui no Estratégia de Carreira Jurídica, ministro da disciplina de Direito Penal e Criminologia. Pessoal, peço para vocês desde já deixarem o like no nosso vídeo, ativar as notificações e se inscreverem no nosso canal para poder assistir vídeos como estes e todos os nossos vídeos e projetos gratuitamente disponibilizados no canal do YouTube. Não perca essa oportunidade de aprender um estudo de forma democrática, compartilhada gratuitamente com vocês. Vamos lá então, qual que é a contextualização daquilo que eu vou transmitir para vocês? Primeiro, um resumo dos fatos, as principais ideias ali daquilo que aconteceu e depois destrincharemos os principais argumentos da decisão. Contextualização dos fatos e os fundamentos e argumentos trazidos na decisão que livrou, digamos assim, Daniel Alves das sérias acusações de estupros ocorridos em uma boate. Então vamos lá, vamos analisar aqui com calma. A contextualização dos fatos é o seguinte, vocês devem se lembrar muito bem de que Daniel Alves, jogador de futebol extremamente conhecido, foi preso em 2023 preventivamente, enquanto esperava pelo seu julgamento. Ele ficou detido mais de um ano até que pagou uma fiança de 1 milhão de euros para obter a sua liberdade. Ele ainda teria que cumprir mais 2 anos de prisão caso a sentença fosse confirmada pela Corte Superior, um pouquinho mais de 4 anos ali de pena privativa de liberdade. Ele foi absolvido depois, na sequência, agora no último dia 28, da acusação de estupro que teria acontecido numa casa noturna na cidade de Barcelona em dezembro de 2022. Essa decisão, pessoal, ela foi proferida pela segunda instância da Justiça Espanhola, onde o Tribunal Superior da Catalunha decidiu anular a sentença de primeiro grau. Sentença essa que havia condenado, como já mencionamos, Daniel Alves a uma pena de 4 anos e 6 meses pela suposta prática do crime de estupro. Analisando a decisão, destrinchando a decisão, o que foi acolhido pela Corte de Catalunha, portanto? Bom, os magistrados acolheram uma tese defensiva oriunda de um recurso da defesa e entenderam que houve imprecisões na decisão proferida pelo juiz Acô, pelo juiz de origem, com uma falta de fiabilidade do depoimento da vítima e, segundo a decisão, indicando expressamente que o que ela relata, não havia uma comprovada correspondência com a realidade. E aí, muito cuidado, tá? A corte não entendeu que ele não cometeu o crime de estupro, não revogou a decisão por ter ele provado a sua inocência. Pelo contrário, houve uma imprecisão na sentença que não foi suficientemente apta a corroborar as alegações da denunciante. Essa falta de fiabilidade, essa falta de essa não correspondência com a realidade, na verdade decorre do fato de que o tribunal de origem não aprofundou nos outros elementos probatórios, não trouxe e não confirmou as alegações trazidas pela denunciante, de modo que a sentença acabou sendo falha e por isso ela foi revogada. A favor de Daniel Alves, houve a presunção da inocência, inclusive eu vou falar um pouquinho, mostrar para vocês logo mais um pequeno trecho da decisão. Então, a partir da decisão, Daniel Alves, que ficou preso ali por mais de um ano, está totalmente livre. Não responde mais por nada. Não tem contra ele mais a acusação pela prática do crime de estupro naquela casa noturna. Como que isso chegou lá? Bom, basicamente, da decisão originária, da decisão de primeiro grau, foram interpostos 3 recursos. O recurso da defesa do Daniel Alves, que foi o recurso provido, o recurso da promotora que pediu o aumento da pena e um recurso da acusação particular também pedindo o aumento e o agravamento. Esses 2 últimos recursos pediram ainda a imediata revogação da liberdade dele e a sua prisão. Após analisar os argumentos levados nos recursos,
A Câmara de Apelações, então, do Tribunal de Justiça da Catalunha, absolveu, concluindo, portanto, que o depoimento da jovem foi insuficiente, e aí é o ponto, para contrariar a presunção da inocência. Vejam só, pessoal, não houve, como mencionei, uma prova da inocência do autor, do suposto autor dos fatos. O fundamento do decreto absolutório, então, que na verdade ele anulou, ele revogou ali, ficou um pouco impreciso. Claro que as decisões lá da Espanha, o trâmite processual é completamente diferente aqui do Brasil, se lastreou essa decisão, então, nos seguintes pontos. Primeiro, presunção da inocência, falta de confiabilidade do depoimento dela na medida em que não houve essa conferência para que aquele depoimento fosse suficientemente confiável para levar o Daniel Alves à condenação. Divergência probatória, não houve ali então uma isonomia entre o que ela alegou e as provas trazidas efetivamente nos autos. Inclusive, a narrativa dos fatos dela era diferente das imagens apresentadas pelas câmeras do local, e a ausência de fiabilidade, novamente pelo mesmo motivo, pela ausência de aprofundamento daquele tribunal na corroboração das informações e das provas trazidas. Não houve aquele link. Mais ou menos o que a gente tem aqui no Brasil, né, que você não pode condenar ninguém apenas com base no depoimento da vítima ou de uma única testemunha. Você precisa ter um conjunto mínimo probatório que lastreie os elementos probatórios para lastrear essa condenação e efetivamente trazer ali mais confiança no depoimento da vítima. E aqui o trecho que eu trago para vocês, traduzido, obviamente, do ponto em que o Tribunal de Justiça da Catalunha, então, trouxe a ausência de superação do princípio da inocência. É como se fizesse uma comparação. As provas, as informações, os depoimentos e as provas, os elementos probatórios trazidos nos autos, não são suficientes para superar a presunção da inocência. Essa deve prevalecer. Vejam só o trecho. Das provas produzidas, não se pode concluir que tenham sido superados os padrões exigidos pela presunção de inocência, conforme diretiva da União Europeia 343 de 2016, do Parlamento Europeu e do Conselho da Europa de 9 de março de 2016. Então, pessoal, em síntese, é isso. Essas são as informações que nós temos ali pelas notícias, pelo que foi divulgado. Obviamente, não tem como a gente entrar ali no processo e aprofundar mais, porém, essas foram as argumentações trazidas pela Corte para livrar o acusado das condenações trazidas pelo juízo de origem. Com a absolvição, agora ele está livre. Não sabemos ainda se haverá algum direcionamento, seja pela acusação privada, seja pela promotora de justiça, mas até então a justiça aliviou para o ex-jogador Daniel Alves. Muito polêmico, muitas coisas podem ser discutidas a partir de então. Aguardemos as cenas dos próximos capítulos, com certeza. Se novos fatos sobrevierem, traremos novos vídeos para vocês. Repito, deixe o like no vídeo, se inscreva no nosso canal e ative as suas notificações. Obrigado, bom dia, boa tarde, boa noite e até o próximo vídeo.